Você sabe por que o pessoal não pulou no pescoço de Judas para trucidar Judas antes dele ir embora para atrair Jesus? Eu não faço ideia. Judas, ele era o tesoureiro do grupo. Ele era o cara que administrava a grana. Uhum. Quando eles entram para aquela ceia, tem pão, tem vinho, mas não tem cordeiro. Aí, quando Jesus vira para Judas e fala assim: Judas, aquilo que você tem que fazer, vai e faça depressa. O que os discípulos entenderam? Judas, você que tem o dinheiro, saia para comprar o cordeiro, porque não pode celebrar a Páscoa sem o cordeiro. Tá faltando aqui o cordeiro. Mas não é que o cordeiro estivesse ausente, o cordeiro estava ali. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. E antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com meu marido, Alan. Oi, pessoal, tudo bem? Lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é por isso que nós estamos aqui novamente com mais um convidado especial para poder, de alguma forma, bater um papo. E hoje um papo diferente, né? Na semana de Páscoa. É isso aí, hoje é o nosso episódio especial de Páscoa e o nosso convidado é muito especial. Ele é escritor, apresentador, médico, tem mais de 30 anos de ministério e é o pastor sênior da Nova Igreja. Nós recebemos hoje o pastor Maurício Fragale. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Débora. Obrigado, Alan. Prazer e uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos o senhor de estar aqui conosco, né? Eu vou dizer para a audiência que não sabe, né? Alguém pode se perguntar hoje, mas por que o pastor Fragale está aqui hoje nessa semana de Páscoa, né? A gente costuma dizer que a gente conhece o pastor pelas ovelhas, né? A gente grava aqui no estúdio Brooklyn, né? E isso tem duas ovelhas aqui, que é o Lennon e a Mari. E obviamente a gente lidando com eles no último ano, né? Que a gente tem aqui, estado aqui semanalmente. A gente falou assim, caramba, a gente tá sempre aprendendo, eles sempre tem uma frase que nos ensinam alguma coisa. A gente falou assim, caramba, acho que nesse episódio de Páscoa a gente podia chamar o pastor deles, né? Por que não, né? Exatamente. Foi assim que surgiu a ideia. Legal. E Cara, por eu isso fico que eu muito tô feliz aqui. de ouvir isso, porque a pior coisa que tem é alguém chegar pra você, rapaz, eu conheci uns membros da tua igreja, ó, deram calote, pessoal, não tem um pingo de caráter, meu Deus do céu. Que bom ouvir esse testemunho. Foi dessa forma que essa história nasceu e é por isso que o senhor está aqui hoje. Muito obrigado por senhor ter aceitado o nosso convite. Legal, uma honra. Muito obrigado. Ó, pois a gente geralmente aqui, né? A gente gosta de começar logo pelo tema quente, né? A gente quer falar sobre a Páscoa, né? Obviamente não precisamos nem entrar na história de coelhinho e chocolate, que isso aí não precisamos perder tempo com isso. Sim. Mas o que eu acho que é interessante pra gente, né? Eu sempre ouvi a história da Páscoa pela questão de Moisés lá atrás, quando a gente teve lá a história do Êxodo. E eu queria começar por lá, né? Queria que você contasse um pouquinho para nossa audiência daquela história, né? Dos hebreus que estavam lá presos no Egito e Moisés teve aquela direção de Deus para de fato matarem um cordeiro e tal. Eu queria passar um pouquinho por aquilo, né? E depois a gente chegar de fato ao Novo Testamento para falar da história de Jesus. Sim. E entender isso de uma forma, enfim, completa, se é assim possível ou se é assim que eu devo dizer, né? Sim. E eu queria entender do senhor como é que tá a sua visão, como é que o senhor vê, né? Como o senhor enxerga esse elo, né? Daquela história com a história de Jesus ser o Cordeiro de Deus, efetivamente, Sim. de alguma forma. Alan, a história da Páscoa é uma história lindíssima, né? E muito interessante. Embora a origem dela seja no Antigo Testamento, eu queria começar pelo Novo, não nem citando alguma coisa primeiramente sobre Jesus, o Cordeiro de Deus e tal, mas mostrando que o apóstolo Paulo, ele diz para nós, na Epístola de Romanos, ele fala isso pelo menos 3 vezes no Novo Testamento, de que aquilo que foi escrito, se referindo ao Antigo Testamento, né, aquilo que foi escrito para o nosso ensino é que foi escrito. Que o que os profetas escreveram, o que aconteceu e foi registrado no Antigo Testamento, são sombras e tipos que apontam para o Novo Testamento.
Então, aquilo são histórias reais que aconteceram. Quer dizer, Moisés não é um personagem fictício de um livro, de uma lenda. Um ser humano que existiu, que viveu e que toda aquela história aconteceu. Mas dentro daquela história tem todo um simbolismo que aponta para alguma coisa maior, para uma outra realidade, né? Então eu costumo dizer para a igreja o seguinte: o Antigo Testamento, para interpretar o Antigo Testamento, você tem que ter um entendimento de uma via tríplice, sempre. Você tem uma via histórica, que se cumpre em Israel, é a história, e isso aí a gente vai vendo até na arqueologia, uma série de coisas que a Bíblia diz, que muita gente pensava assim, não, isso aqui é lenda, é conversa, e que de repente a arqueologia, que é uma ciência até recente, a arqueologia é uma ciência que tem 100 anos, 100 e poucos anos de existência. Os caras começam a cavar aqui, ali, acolá, começam a descobrir coisas e falam, ih, rapaz, olha só, agora descobriram que realmente Davi foi um rei mesmo de Israel, não era uma figura fictícia, descobriram lá moedas lá com o nome de Davi, e tal. Então vai comprovando a historicidade do Antigo Testamento. Mas tem uma via também espiritual que se cumpre ou melhor, uma via profética que se cumpre em Jesus. Tudo ali aponta para Jesus. Tudo ali revela Jesus. Olhar para o Antigo Testamento pelo Antigo Testamento e não buscar e não entender a revelação de Jesus Cristo ali é uma busca inútil. É uma busca que vai levar a pessoa até para um erro de interpretação. Porque ela vai cair no legalismo, como é que ela vai interpretar o livro de Levítico? Se ela não enxergar Jesus ali dentro, vai olhar para o livro de Levítico e vai ver ali um manual para formar um açougueiro. Mata assim, mata assado, esfola, pega essa parte, joga no fogo, pega aquela outra. É um negócio complicado. Então tem uma via profética que se cumpre em Jesus e tem uma via espiritual que se cumpre na igreja. Por isso a gente pode olhar para as promessas do Antigo Testamento e entender que elas também nos pertencem. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos hoje descendentes espirituais de Abraão. Então, se não tiver essa via tríplice de interpretação, a pessoa cai num erro. Então, quando eu olho para o livro de Êxodo e começo a ver a história da Páscoa, eu preciso me lembrar que historicamente aquilo se cumpriu em Israel. Profeticamente se cumpriu em Jesus e espiritualmente se relaciona com a igreja. É legal. Legal, né? Para a gente poder começar a entender aonde está o elo, né? Onde está o link entre essas coisas. Os judeus só olham para a história da Páscoa e veem apenas um cumprimento histórico para eles. Eles vão celebrando até hoje, para eles é a festa do Pêssar, que para nós é chamada de Páscoa, mas que tem a ver historicamente com o povo de Israel. Mas aquilo que profeticamente se cumpre em Jesus, espiritualmente, se cumpre para nós, a igreja. Até porque, como o senhor está falando, né, se a gente não tiver esse olhar, né, isso, né, nós temos que matar cordeiro até hoje, né? Sim. Exatamente. É verdade. E não faz sentido, né? Enfim, é por isso que é importante entender aonde que aquelas histórias no começo e aonde nós estamos vivendo agora, né? O tempo que nós estamos vivendo agora, né? Sim. No qual a gente estamos inseridos, né? Eu acho que aproveitando esse gancho que o senhor deu, né? Quando a gente fala, né, sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, sobre tudo isso que aconteceu e obviamente a gente fala da Páscoa, quando a gente lembra, o que me vem à cabeça, né? Me vem a Santa Ceia, por exemplo, como que é o que a gente faz até hoje, né? E a gente lembra Jesus, né? E isso passa um pouco pela Páscoa ali. Eu tinha essa dúvida, né? Para saber primeiro se a Santa Ceia tinha algum vínculo com a Páscoa, se você acredita que isso... Total. Total. A gente precisa lembrar que a Santa Ceia foi celebrada numa noite de Páscoa. É verdade. Não foi um dia antes nem um dia depois, foi na noite de Páscoa, né? Isso aí é uma coisa importantíssima de conectar. A gente, quando olha para a história da Páscoa, né? Qual é a história real da Páscoa? Eu acho que até muitos cristãos não conhecem essa história. A coisa toda começa com José do Egito, né? Que, aliás, inclusive foi novela. Foi. Né? Verdade. Transmitida, né? A história de José. Foi. José
ele vai para o Egito como prisioneiro, como escravo. Né? Ele sofre uma crise de ciúme por parte dos irmãos, que decidem se livrar dele porque ele era o irmão mais novo, garoto da mamãe, do papai, menino mimado, todos os outros irmãos, filho temporão, os outros irmãos todos mais velhos, e enciumados eles resolvem se livrar de José. Primeiro planejam a morte de José, jogam ele numa cisterna vazia, depois eles se arrependem daquilo e não, vamos lidar com isso de outro jeito. Vamos pegar o garoto que está passando ali uma caravana de beduínos, vão levar escravos para o Egito, vão vender. E a gente até tem um lucro aí com essa história. Ele é vendido para o Egito como escravo, ele vai ser escravo na casa de Potifar, ali ele sofre uma acusação falsa de assédio sexual para a mulher de Potifar. A mulher se apaixonou por ele não querendo nada com ela ficou danada da vida, acusa ele vai preso e na prisão ele acaba revelando o sonho de dois homens que tinham ali, o copeiro, o padeiro, e por causa disso ele acaba sendo convidado 2 anos depois. Se esqueceram do cara. Ele acaba revelando um sonho que o faraó tinha tido, que tinha perturbado o faraó até não poder mais, e ele dá uma missão impossível para os seus adivinhos. Tem que adivinhar qual é o significado do meu sonho. Os adivinhos disseram, moleza, majestade. Pode dizer aí qual é o sonho que a gente interpreta. Não vou dar essa moleza não. Vocês vão ter que adivinhar qual foi o sonho que eu tive e depois interpretar. Aí os caras falam, isso é impossível. Nem o melhor dos adivinhos aqui vai conseguir. Aí o camarada que tinha estado com José na prisão lembra. Cara, tem um cara na prisão, tá lá até hoje, que interpretou o meu sonho. De repente ele pode resolver o teu problema, faraó. Chama esse cara. José vai lá, revela qual foi o sonho, interpreta o sonho, a história das vacas gordas, vacas magras, 7 anos de abundância, 7 anos de escassez e tal. Ele acaba se tornando o vice-governador do Egito, o governador do Egito, né, abaixo apenas de faraó. E ele tem um sucesso tremendo. A própria família dele vai buscar socorro no Egito. Acabam entendendo quem é José, descobrindo que é José, e a família de José se muda para o Egito e passam a conviver ali pacificamente, numa boa, tranquilamente. Só que os anos vão passando e o próximo faraó já não conhecia José e a família e a história toda, e ele deu uma de João sem braço, como o pessoal diz, né? Não é possível que ele não conhecesse a história de José. Ele deu uma de João sem braço, fingiu que não esquecia, escravizou o povo, e o povo passa 400 anos escravizado. E depois de 400 anos, o povo gemendo, sofrendo. O faraó da época de Moisés era um faraó duríssimo, que fica amedrontado do povo de Deus estar se multiplicando, o povo de Israel está se multiplicando demais, e ele fala, cara, esse pessoal vai acabar nos dominando aqui, vão acabar sendo mais eles do que nós. Vamos dar um jeito aqui. Então, olha, carga dobrada de trabalho nesse pessoal e vai lá, desce o chicote e o pessoal tá gemendo, sofrendo, começa a clamar e o pessoal se lembra que eles são descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, começam a clamar àquele Deus. Deus ouve o gemido do povo, levanta Moisés, que sobrenaturalmente acaba indo parar no palácio de Faraó. É verdade. Ele se torna também alguém para ser um príncipe, educado e treinado para ser um general no palácio de Faraó, mas ele cresce sabendo, de alguma forma, que ele era parte daquele povo que estava escravizado. E num determinado momento ele vê um egípcio maltratando um judeu, ele vai lá para ajudar, para interferir, acaba matando o egípcio, e o avô dele, por ser o faraó, avô de criação, né, decreta que ele estava agora debaixo de pena de morte. E ele tem que meter o pé, vai para o deserto, acaba conhecendo lá um pastor de ovelhas, que se torna o sogro dele, e durante 40 anos ele fica ali pastoreando as ovelhas do sogro.
E num dia daqueles, a vida dele, para ele, estava encerrada, estava estabelecida. Fechou a história toda. Ele já estava com 80 anos. Então, há 40 anos pastoreando aquelas ovelhas, o que de novo podia acontecer na vida de Moisés? Teoricamente, nada. Nada mais a acrescentar. E um daqueles dias ele acorda, vai pastorear as ovelhas, dá de cara com um arbusto pegando fogo, e o fogo não consumia, não acabava com o arbusto, ele se aproxima para ver, é Deus se manifestando, Deus fala com ele e levanta ele para ser o libertador do povo do Egito, do povo de Israel que estava cativo no Egito. Ele assume aquela tarefa, e aí tem uma outra história bastante longa, mas no evento final, porque Faraó resiste, diz, não vou liberar vocês, você está maluco, não é nada disso, e Moisés insistindo, olha, deixa o meu povo ir, Deus está te dizendo, deixa o meu povo ir, vem as 10 pragas, a 10ª praga é a morte dos primogênitos, e Deus dá o seguinte recado, e é aí onde de fato começa a Páscoa. Deus dá um recado para Moisés, eu vou enviar o anjo da morte, esse anjo vai passar pelo Egito e todo primogênito, até dos animais, vai perecer. Inclusive das famílias do povo de Israel. Então, para evitar que os teus filhos, os filhos do teu povo, os mais velhos, os primogênitos pereçam, o segredo vai ser o seguinte, vocês vão imolar, sacrificar um cordeiro na porta da casa de vocês, e quem estiver, a família que estiver abrigada dentro daquela casa, aonde aquele cordeiro de 1 ano de idade for sacrificado na porta, aquela família vai estar protegida. Você vai pegar, você vai fazer uma espécie de uma bucha, vai matar o cordeiro, cortar o pescoço do cordeiro, sangrar o cordeiro na porta, vai pegar uma espécie de bucha, vai pintar em cima da porta, na direita, na esquerda, e quando o anjo da morte vier, quando ele olhar para aquele sinal na porta, ele vai passar por cima. E é interessante que a Bíblia em inglês fala melhor o nome real da Páscoa do que no português. Na Páscoa a gente chama de Páscoa. A Páscoa não quer dizer nada para ninguém. O nome Páscoa não tem uma... O que significa? Coelhinho e ovo da Páscoa. Né? Mas o que é o nome em hebraico? Pessar. Significa passar por cima. Legal. E no inglês eles traduziram como Passover, que é literalmente passar por cima. Então quando o anjo chegasse e encontrasse aquele sinal, ele ia passar por cima daquela casa. Ia fazer um desvio. Não ia entrar ali. E quem estivesse ali, fosse judeu, fosse egípcio, fosse japonês, fosse marciano, tá dentro da casa, tá guardado e protegido. Então, por causa... E é interessante que se você começa a ver os símbolos que vão acontecendo ali, o cordeiro, ele não podia ser sacrificado no quintal, nem do lado de fora, ele tinha que ser sacrificado na porta. Então, o sangue derramado, ele tinha que ser derramado o sangue numa bacia. Não sei se vocês já viram, mas quando eu era criança, a minha mãe costumava comprar galinha viva. Com certeza. E matava a galinha na cozinha. Pescoço. Então pegava a galinha, pisava assim, né? Abria a galinha toda, botava, pisava em cima das asas e segurava a cabeça e cortava no pescoço, né? E era assim que era morto o cordeiro, na porta. Né? Segurava ali o cordeiro, dava um jeito de não deixar ele correr, fugir, espernear, e cortava no pescoço, na jugular, para ele sangrar. E na porta ele pegava aquela bucha com um pedaço de cedro, que tinha algumas outras coisas ali e tal, ele pintava em cima, na direita e na esquerda. Se você juntar os pontos, embaixo e em cima, de um lado e do outro, forma uma cruz. Que legal, né? É verdade. E quando o cordeiro, quando o anjo da morte via, o anjo da destruição via aquele sinal, ele tinha que passar por cima. E os primogênitos ali eram poupados. Então aquele cordeiro ali, que foi sacrificado, agora Moisés recebe uma outra instrução de Deus. Olha, isso aqui, essa é a primeira Páscoa.
Mas agora vocês, nessa mesma época do ano, todo ano, vocês vão celebrar, vocês vão repetir esse mesmo ritual e celebrar essa libertação. Então, para o povo do Egito, para o povo de Israel, primeira coisa, a Páscoa celebra a libertação da escravidão do Egito. Legal. É a primeira coisa que é celebrada ali. Agora tem um problema pro judeu. Esse ritual, ele não era para ser repetido nas casas. Ele tinha que ser repetido no templo. Então, ele era repetido a partir de Moisés e depois da saída do povo para o deserto. No tabernáculo, que era aquele templo móvel, né? Que era uma tenda. Então, ali, Arão sacrificava. E esse sacrifício é interessante porque Arão sacrificava primeiro por ele e pela família dele, porque senão também ele ia ser liquidado se entrasse no templo sem aquele sacrifício. Ele sacrificava por ele e pela família, ele passava por todo um ritual para poder entrar dentro da tenda com aquele sangue daquele cordeiro. E ele depois sacrificava, e já não era mais um cordeiro, ele sacrificava um bode. E ele entrava com o sangue daquele bode e tal. Então, Moisés recebe uma série de instruções. Mas quando você chega agora no Novo Testamento, numa das primeiras aparições de Jesus, Jesus vai ao batismo, que é também uma coisa super mal compreendida pela igreja. Por que Jesus foi ser batizado? Será que Jesus precisava de ser batizado? Que rolo é esse? Mas quando Jesus aparece na beira do Rio de Jordão, está João Batista batizando, João Batista, ele olha para Jesus e João Batista fala algo que era uma revelação do Espírito Santo para João Batista. João Batista não tinha motivo natural nenhum para dizer o que ele disse. Porque ele tinha aquela série de seguidores que andavam com ele, discípulos que andavam com ele. Ele olha para os discípulos e fala, olha ali, aquele ali é o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo. Primeira coisa, Jesus não era um cordeiro. Sim. Ele era um homem, como eu, como o Alain, com 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, um tronco. Mas João Batista olha para ele e ninguém cantou essa pedra para João Batista. Ele, por revelação, ele fala, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que ele fala que o Cordeiro remove o pecado do mundo, mas o cordeiro que era sacrificado, lá que foi sacrificado no Egito, não tirava o pecado do mundo. Aquele cordeiro, ele encobria. Tanto é que aquele sacrifício tinha que ser repetido todo ano. Era igual seguro de vida. Você tem seguro, mas chega naquela época do ano, olha, vai vencer. Tu tem que renovar o seguro. Então, o povo era perdoado dos seus pecados pelo período de 1 ano. Mas depois, de novo, você vai no Novo Testamento e o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Deus deixou os pecados impunes, esperando o momento onde ele se manifestaria de uma forma plena, em graça, agora para perdoar os pecados. Porque se Deus fosse punir todos os pecados daquelas pessoas que viveram antes de Jesus, ia dar um ruim danado. Ia ser todo mundo destruído, porque o salário do pecado é a morte. Ia morrer todo mundo. Verdade. Não ia ficar um vivo. Então, quando João Batista aponta e olha para Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já estava mostrando que o cumprimento daquela Páscoa primeira e de todas as outras que foram celebradas se cumpria em Jesus. Aí você vai andar um pouquinho mais para frente. Eu disse para você que o sacrifício dos cordeiros só podia acontecer no templo. No ano 70, o templo foi destruído. É verdade. Eles migraram daquele templo móvel, temporário, que era o tabernáculo, migraram depois para um templo de pedra, que primeiro construído por Salomão, foi destruído, depois foi construído mais na frente por Herodes, também foi destruído no ano 70. E aí, cara, e agora onde é que o pessoal sacrifica cordeiro? Não sacrifica mais.
O judeu hoje não tem como sacrificar cordeiro nenhum, porque aonde era o templo de Herodes hoje tem uma mesquita, lá em Jerusalém. Verdade. E o judeu nem pode subir lá em cima. Só mediante autorização e tal, em épocas especiais e tal. Ele nem pode ir. Então, até o ano 70, o pessoal ainda conseguiu realizar esses sacrifícios. De lá para cá, nem sacrifício de cordeiro mais foi feito. Por quê? Deus permitiu a destruição daquele templo, porque, segundo o que a Bíblia nos diz hoje, lá no livro de Hebreus, sacrifício de cordeiro, bode, pombo, é absolutamente inútil. Não perdoa nada de ninguém. Por quê? Porque o sacrifício definitivo, que foi Jesus, foi feito. E por que tinha que ser o sacrifício de Jesus? Isso é uma pergunta interessante também da gente responder, né? Por que Jesus? Por que Deus não mandou um cordeiro especial? Né? Que ele apontasse assim, ó, esse carneirinho aí é que é o carneiro que eu escolhi. Por que ele manda um homem? Porque quem tinha trazido o pecado para o mundo não foi um cordeiro, foi um homem. Sim. Foi Adão. Adão. Então quem tinha que resolver o problema do pecado não podia ser um bicho, tinha que ser um homem. Aí você vai no Novo Testamento e Jesus é chamado de segundo Adão e de último Adão. Eu não duvido nada. Não duvido, não tenho prova, isso não é teologia, é só especulação. Eu não duvido nada que se colocasse assim, Adão e Jesus, um fosse a cara do outro. Não duvido nada. Porque Jesus é o segundo e o último Adão. Quer dizer, o primeiro trouxe o problema, o último trouxe a solução. Amém. Qual foi a solução temporária para o pecado de Adão? Deus foi lá e sacrificou 2 animais para cobrir Adão e Eva com a pele dos animais. Com sangue derramado, Adão e Eva tiveram um problema temporariamente resolvido. Agora Jesus vem. Qual seria... Se Deus não tivesse sacrificado aqueles animais do Jardim do Éden, ia sacrificar quem? Adão e Eva. Porque o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, cara, Adão, gosto muito de você, mas você pecou, você errou, você desobedeceu a ordem que eu tinha dado para você. Coma de qualquer árvore, menos dessa. Foi justamente aquela que você comeu, você desobedeceu aquilo que tinha sido estabelecido. Cara, o salário do pecado é a morte, não tem jeito. Deu ruim, agora eu vou ter que te matar. Mas como eu te amo, tem um plano e um propósito para você ser aquele que vai gerar essa coisa chamada humanidade. Então eu vou sacrificar 2 animais, um no seu lugar, outro no lugar de Eva, para a história continuar. E lá na frente, o teu descendente é que vai resolver o problema. Não são os teus descendentes, mas o teu descendente. Já estava prometendo Jesus. Então agora Jesus, primeiro esses descendentes ficaram simbolizados. Jesus ficou simbolizado no cordeiro, e agora os descendentes ficaram ali na espera de Jesus, aquele que vinha para resolver o problema. Aí quando João Batista olha, ele fala, caramba, eis aí o Cordeiro de Deus que remove, não é aquele que só dá o seguro renovado por mais um ano, mas é aquele que remove o pecado do mundo, porque Jesus, como o último Adão, cara, o primeiro trouxe o problema, esse é o último que vai definitivamente resolver. Cara, e a gente hoje está numa situação até que eu falo, meu Deus do céu, Deus deu pra gente uma posição tão confortável, cara. Foi mesmo. Verdade. Porque a gente só precisa dizer, eu aceito. É verdade. Cara, a gente não tem que sacrificar bode, cordeiro, a gente não tem que fazer ritual, a gente não tem que andar de joelhos em torno de uma catedral, a gente não tem que fazer uma viagem até Israel e chegar lá, sei lá, pagar algum tipo de prenda, né? Sobe num pau de sebo, né? Até conseguir chegar lá em cima, vai ficar escorregando aí durante uma semana, tentando chegar. Não, nada, é só dizer, cara, eu aceito o sacrifício de Jesus. Obrigado, Deus. É verdade. Aí tá perdoar tudo. Cara, Deus é bom demais, porque se fosse eu ia dizer, não. Não vai ser assim, não. Vai ser, tem que ter alguma coisa para vocês, né? Sentir que valeu, que pagou o preço e tal. E não tem. Realmente você parar pra pensar, realmente, né?
Hoje a gente vive na era mais fácil, né? Pois é. Da humanidade, né? A era com acesso, a era com, enfim, a comunicação do jeito que tá, e o acesso, enfim. E a gente realmente... E hoje eu tenho um povo, não sei se é o mais difícil, né? Porque eu não conheci os outros, não convivi. Mas o povo difícil hoje também, viu? Que cabeça dura. Porque só contou resumidamente aí, né? Boa parte da história da Bíblia. Sim. E nessa primeira meia hora aqui deu pra quem entendeu, quem pegou, né? Essa importância, esse peso, que no final eu também não tinha uma visão, tô aprendendo aqui também, né? Como tantas coisas apontam pro Senhor Jesus, né? Eu não tinha essa visão, a coisa da porta, como o senhor falou pra mim, é incrível pensar que aquele gesto, aquele símbolo seria uma cruz. Eu nunca tinha pensado nisso, pra mim. Faz todo sentido. É um aprendizado ótimo, porque conecta, né? E faz a gente, de fato, refletir, caramba, desde o começo, né? Tudo aponta pra ele, né? É impressionante. Essa visão é muito legal. Não, o Antigo Testamento é fascinante demais, cara. Quando você começa a ver que até... quando você pega a Bíblia em hebraico, o Antigo Testamento em hebraico, que foi escrito em hebraico, e você começa a estudar o hebraico, você começa a ver que... Isso não é ensinado em todos os cursos de hebraico, não. Porque geralmente o pessoal ensina o hebraico igual você aprende inglês. Né? Aprender as palavras, as frases, as expressões e tal. Mas quando você começa a se aprofundar e catar, procurar daqui e acolá, você começa a entender alguns ensinos do hebraico que não é todo professor de hebraico que tem e que ensina. Mas até as letras, o alfabeto hebraico, que é o Aleph Bet, cada letra aponta para Jesus. Caramba. Cada letra aponta para Jesus. Eu não sabia. Cara, é impressionante. Olha só, o alfabeto... Eu conheço o alfabeto hebraico, eu sei um pouquinho de hebraico. O alfabeto hebraico, ele antes de existir, existia um alfabeto chamado proto-cananeu. O proto-cananeu, ele tem outros nomes também. Esse é um dos possíveis nomes. Proto-cananeu e tal. Ele era formado, na verdade, por símbolos, desenhos. Então não havia um alfabeto, havia alguns desenhos e o pessoal, através dos desenhos, decodificava mensagens. Então a primeira letra, o Aleph, as 5 primeiras letras, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, são as 5 primeiras letras. Só para você ver essas 5 primeiras letras. A primeira letra, o Aleph, ele era representado pelo desenho de uma cabeça de um boi. O que a cabeça do boi representa? O boi é um líder, é um chefe, que é forte, como um boi é, mas é manso, como o boi é. Verdade. Isso revela Jesus como o líder, o cabeça, que é forte, mas é manso e humilde de coração. Você pega o Beit, dependendo da pronúncia, o desenho que representava, que deu origem ao Beit, era uma tenda. A tenda, ela fala de uma casa, fala de uma habitação. Então, ela fala de um abrigo. Aonde você encontra abrigo? Você encontra abrigo em Jesus. Ele é o templo, ele é a tenda, ele é o abrigo. Você vai para a terceira letra, Aleph, Bet, Gimel. O Gimel era representado por um camelo. O camelo, ele fala de levar você de um ponto para o outro. Jesus é o caminho. Ele te leva do ponto A para o ponto B através da verdade. Depois vem o Dalet. O Dalet é representado por uma porta. Jesus é a porta. Depois você vem o Re. O Re, ele é representado por um homem de joelhos de mãos erguidas, que fala de rendição, que fala de graça. Jesus é a graça. Então, cada letra aponta para Jesus. Aí você vai pegando, quando você pega isso, vai pegando as palavras escrito em hebraico e começa a decodificar cada letra que tem ali, cada sílaba, você começa a ver que até em cada palavra no hebraico do Antigo Testamento revela Jesus. Incrível. Legal. Cara, o negócio é doido. Não, isso é muito legal, né? Eu não sabia, eu acabei de aprender aqui com o senhor. Até porque, eu tive até uma lembrança, por acaso tive a oportunidade de ir a Israel, né? De estar lá. E foi, enfim, meu pai, graças a Deus teve essa misericórdia de mim e da Débora, a gente foi juntos, né? A gente foi muito legal. E eu estou falando do hebraico e tal, me lembrei, eu tava com meu pai e a Débora juntos, né? E na rua ali em Jerusalém, muita gente vendendo coisa, Aí teve um rapaz que vendia um curso, né? Ele chegou assim
pro meu pai na época, pra mim, falou assim, eu tô vendendo aqui, gente, curso de hebraico, vocês podem fazer no Brasil e tal, pra vocês aprenderem, é a língua que vai falar nos céus, né? Aí a gente começou a rir, aí meu pai, no auge dos seus 70 anos, falou assim, mas meu amigo, minha vida vai acabar daqui a 10 anos, lá eu vou ter eternidade, deixa eu aprender lá, que é melhor, é mais fácil aprender lá. E a gente passou direto. Mas foi a única lembrança que eu tenho do hebraico foi essa história. Que eu falei, então também vou aprender lá. Eu acho que eu vou ter tempo. Cara, o hebraico é uma língua muito interessante de se aprender. Quando você aprende com esse intuito de ver Jesus, né, revelado. Só para aprender por aprender, não sei se é muito interessante, às vezes é até chato. Porque não tem referência, né? Para nós, nenhuma. O inglês ainda tem umas palavras que parecem, tem uma referência semelhante. Francês, italiano, né? São línguas latinas. Mas o hebraico não tem referência nenhuma. Né? Tem que aprender assim, caramba, é difícil. É verdade. Imagino. É verdade. Vamos chegar no Novo Testamento, como o senhor falou. Eu tinha separado aqui até um versículo também. Não sei se a Débora também tem algum. Eu tenho um que é quando Jesus ele tá no Getsemane. E eu amo essa parte, né? Sim. Que ele sabe que tá indo. E aí ele fala, né? Que quando ele faz aquela oração que todo mundo conhece. Diz, meu Deus, se possível, tira de mim esse cálice, né? Mas no final seja feita a tua vontade. E é muito legal. Eu tava relendo, né? Ontem e eu fiquei assim, como fala, né? Que Jesus, ele se angustiou naquele momento. A angústia que ele teve. E isso me faz pensar no preço que foi pago, né? No como Jesus, ele realmente pegou os nossos pecados e levou e zerou essa conta, né? Mas ao custo que ele teve, né? Para fazer isso. Eu fico imaginando até, o senhor falou, né? Por que Jesus? E eu fico pensando, gente, Deus mandou o Filho, né? Depois que a gente teve filho, né? Isso esclareceu um pouco. Acho que esclareceu um pouco esse amor de Deus, assim. Eu tinha uma coisa, quando eu fui crescendo... A gente crescendo na igreja, né? Eu ouvia muito falar de um Deus poderoso, né? Deus criador, Deus poder e uma manifestação do poder de Deus. E em Jesus é mais fácil você ver esse amor porque ele morre por nós. Mas eu tinha muita dificuldade de entender o amor de Deus Pai. Por causa do poder de Deus, né? Eu tinha aquele medinho de Deus, né? Porque é muito poderoso, então dava um medo. Só que depois de um tempo, e acho que também com a paternidade, né? Eu fiquei pensando, gente, Deus, ele deu o filho. Eu acho que é mais fácil você tipo assim, morrer pelo seu filho do que você entregar o seu filho. É muito mais difícil, assim. Ele fez o mais difícil. E aí, a partir desse princípio que eu entendi o amor de Deus, assim. Mas é um amor que entregou o próprio filho por nós. E aí eu fiquei pensando nesse preço, nesse custo, né, que teve e que Jesus sentiu, né, indo pra cruz. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, nossa, ser esse cordeiro, né, o que Jesus carregou, assim, o preço que ele pagou. Né, isso carregar uma culpa que não era dele, né? Assim, deve ser, eu acho que pra gente hoje sofrer uma injustiça, né, dói tanto na gente, né? Mas eu não fui eu que fiz, mas você acabou sofrendo esse dano, né? Você não suporta um trisquinho, imagina. Mas a gente tem que entender aqui também alguma coisa que é bem, bem profunda, né? E também, de uma certa forma, é um mistério, né? Já começando pelo fato de que Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Não dá para você entender isso em termos racionais. 100% Deus não era 50% Deus, 50% homem. E quando Deus entrega o seu filho, ao mesmo tempo ele estava entregando a si mesmo, né? Porque Jesus era Deus. É verdade. Então é uma entrega assim, mais abrangente, né? Eu estou me entregando, mas também ao mesmo tempo estou entregando o meu próprio filho, meu único filho, filho amado, né? E Jesus já sabia de tudo que ia acontecer antes de acontecer. O Jesus nasceu para morrer. É o único bebê na história que nasceu para morrer. Ele não nasceu para ser médico, ele não nasceu para ser engenheiro, ele não nasceu para ser um pastor. A gente pode procurar um propósito, um destino para a nossa vida. Cara, agora encontrei. Eu nasci para isso. Eu nasci para ser um atleta. Poxa, olha só. Eu estava perdido por aí. Quando eu embarquei nesse caminho aqui, eu me encontrei. Eu nasci para ser médico. Nasci para ser um engenheiro. Eu já tentei faculdade de administração, mas estava dando um ruim danado. Quando eu parti para a engenharia, eu me encontrei.
Mas Jesus não nasceu com esse propósito. O propósito dele nasceu para morrer. Então, desde sempre, ele veio ao mundo com esse propósito. O propósito da vida de Jesus era a cruz. Então, aquilo para ele não era novidade. E nunca foi angústia para Jesus. Jesus nunca ficou assim... Ai, só de pensar nisso me arrepia. Ao ponto de que, quando ele estava caminhando na direção de Jerusalém, já no final do seu ministério, Pedro chegou para ele, para dizer para ele, pô, Jesus, você está muito depressivo com essa conversa aí de morte, cruz e tal. Para com isso. Jesus vira para ele e fala, pô, arreda de mim, Satanás. Dizendo, não vem com essa conversa, não. Eu estou preparado para o que está à frente. Aí a pergunta é, se Jesus estava preparado, por que ele sofreu aquela angústia toda no Getsemane? Se ele já estava sabendo. É porque, na verdade, a angústia de Jesus não era a angústia de Jesus. Ele estava sofrendo a minha e a sua angústia. O trabalho de Jesus era um trabalho de redenção. Então, o trabalho da redenção começa no Getsemane, não começou na cruz. Começou no Getsemane. Quer dizer, o que Jesus estava sofrendo ali era angústia, medo, pânico, síndrome do pânico. Era o que Jesus estava sofrendo ali, mas não era dele. Então, quando Jesus diz assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, não era Jesus Deus, era Jesus homem. Era o lado humano de Jesus, porque era isso que eu e você íamos pedir. Senhor, afasta de mim esse cálice. Me bota uma outra coisa qualquer, me bota aí amarrado num tronco, 150 chibatadas, mas esse negócio da cruz eu não quero. Por favor, era a nossa angústia. Aí você vai ver que tanto era nossa que Jesus começa a suar e as gotas vêm, gotas de sangue. Você sabe que é a primeira vez na história de Jesus e na história agora da redenção, é a primeira vez que fala sobre o sangue de Jesus sendo vertido. O sangue de Jesus não começou a ser vertido na cruz. Não começou no flagelo, na flagelação. Começou no Getsemane. E se você parar para pensar que era suor misturado com sangue, ou sangue misturado no suor, primeiro lugar onde você começa a ficar ansiosa, nervosa, você começa a ficar ansioso, nervoso, primeiro lugar onde a gente começa a manifestar suor é na testa e nas axilas. Sim. Perfeito. Testa na Bíblia é sinônimo de mente. Ansiedade, preocupação, medo, angústia, tudo está no nível, começa na mente. O que estava acontecendo ali? Jesus estava nos redimindo desses pensamentos de angústia, de depressão, de síndrome do pânico, de medo. Porque Deus não nos dá espírito de medo. Não é isso que Paulo escreve? Sim. Falando para Timóteo, Deus não nos dá espírito de covardia, né, mas de amor, de poder e de moderação, que no literal da Bíblia, do grego, é de mente equilibrada. Então, aonde é que Jesus... E Paulo também diz, olha, agora vocês têm a mente, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não é uma mente de ansiedade, de preocupação, de medo, de angústia. Então, a gente precisa estar consciente, cara, eu já fui liberto disso. Tá vindo a ansiedade, cara, eu já fui liberto disso. Tá vindo, querendo vir medo, eu já fui liberto desse negócio. Lá no Getsemane, no jardim do Getsemane, Jesus me libertou disso. É a primeira manifestação do sangue. Né? Então, tudo ali foi planejado. Tudo ali foi planejado. A angústia do Getsemane, depois Jesus é preso, aí ele vai sofrer flagelação. Cara, glória a Deus pela flagelação de Jesus. Vocês assistiram aquele filme do Mel Gibson? Da Paixão de Cristo? Eu, quando fui assistir pela primeira vez, eu fui numa sessão especial que só tinha pastor. Uma montoeira de bicho lá da Universal. Cinema lotado, só de pastores. Pastores e as esposas, né? E aí, quando começa a cena da flagelação, foi uma choradeira dentro do cinema. E tinha uma mulher lá, eu não soube identificar quem era, que ela, coitada, ela gemia alto, né? Então, e a minha esposa também, do meu lado, chorando, soluçando. Eu acho que eu era a única pessoa no cinema que estava de mão levantada, dando glória a Deus, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É verdade. Quer dizer, em cada chibatada que Jesus estava levando, eram as minhas enfermidades, as suas enfermidades, as nossas doenças indo embora. Então eu estava dando glória a Deus. Não é uma cena bonita de se ver. Sim.
Não é uma cena que é impossível de não mexer com a gente e deixar a gente com lágrimas nos olhos. É impossível. Quem é ser humano olha para um negócio daquele, mas ao mesmo tempo eu estava, glória a Deus, porque Jesus passou por isso. E finalmente na cruz, Jesus ali completou a obra. Fomos libertos das maldições, fomos libertos das opressões, fomos libertos de todo o pecado. E não foi nem simplesmente dos pecados, do pecado, da raiz do pecado, da origem do pecado, da natureza pecaminosa. Então o trabalho ali foi completo. E foi mais completo ainda, porque naqueles 3 dias... Por que 3 dias? Por que Jesus não ressuscitou 24 horas depois? Para que 3 dias? É porque a Bíblia diz para nós agora que Jesus fez uma visita ao inferno. Quer dizer, aquele lugar, quem tinha que ir para lá, éramos nós. Então Jesus fez uma visita ao inferno para depositar aos pés do trono de Satanás os nossos pecados, as nossas maldições, o que era contra nós, as nossas enfermidades, para ressuscitar no 3º dia em glória. Então foram 3 dias, porque não era pouca coisa para deixar lá, não. Era caminhões e caminhões de lixo para deixar depositado lá, para no 3º dia ressuscitar em glória. E a Bíblia diz agora que nós ressuscitamos com Ele. E agora nós estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Amém. Cara, a gente não estaria assentado com Cristo em lugares celestiais se a obra não tivesse sido completa. Tivesse sido assim, Jesus fez 80%, 20% agora por nossa conta, a gente ainda estaria aqui e Jesus lá. Nós estamos assentados com Ele porque a obra foi completa, foi plena. Cara, e tudo isso se concretizou na Páscoa. Cara, olha só que coisa tremenda. Aquela ceia que Jesus participa com os discípulos, que era uma ceia de Páscoa, ela deveria ser uma ceia de Páscoa. Jesus altera por completo aquela ceia. Você vai ver que no Evangelho, se não me engano, no Evangelho de Lucas, fala de 2 cálices. No Evangelho de João fala de 1 cálice só. Mas na tradição judaica são 4 cálices de vinho. E cada cálice celebra uma coisa. O primeiro cálice, ele celebra a libertação da escravidão. O segundo, do jugo de Israel. O terceiro, cada um vai celebrando uma coisa. Mas a Bíblia só fala para nós, especificamente mesmo, de um. E interessante que o último cálice, o 4º cálice, é o cálice da celebração. Então eu celebrei a libertação, eu celebrei agora a remoção do jugo, eu celebrei agora que eu sou livre e agora eu estou celebrando a festa. O último cálice é a festa. Esse 4º cálice, que é o cálice da redenção final, é o cálice que Jesus pegou. Eu não sei se ele bebeu dos outros 3. A Bíblia não diz. Pode ser que sim. Porque, afinal de contas, era uma celebração do Seder, que é a ceia judaica. Então, pode ser que sim. Mas a Bíblia fala do último cálice que ele pega. E diz, esse cálice, ele celebra a nova aliança. Ele é a nova aliança firmada no meu sangue. Caramba! Ele pega aquele pão, ele parte aquele pão que era o matzá, que é o pão que você come em Israel, que a gente conhece aqui como pão árabe, né, que a gente compra no mercado, aquele pão redondinho, né, e que é pão sem fermento. Por que para os judeus é pão sem fermento? Porque eles tiveram que sair do Egito, o conselho de Deus foi, a ordem de Deus foi, vocês vão sair com pressa. Vocês não vão ficar ali esperando nada. Então, vocês vão fazer a massa do pão e não vão esperar fermentar. Vocês vão comer o pão ainda não fermentado. Então, vira parte da ceia, da tradição judaica. Jesus pega aquele pão sem fermento, e fermento na Bíblia é símbolo de pecado. E Jesus, ele é o pão da vida. Então, aquele pão que eles estavam comendo lá no Egito, na verdade, era Jesus. Sem fermento, porque não tem pecado. Então eles pegam o pão, Jesus pega agora aquele pão, ele parte o pão, dá para os discípulos, dizendo, agora vocês tomem como isso é o meu corpo. E é engraçado, né? Que Jesus não diz assim, tomem como isso simboliza o meu corpo. Isso é o meu corpo. A gente sabe que aquele pedaço de pão não é o corpo de Jesus. Mas ele quis que aquilo ficasse registrado de uma forma tão profunda
na cabeça dos discípulos, que ele disse, olha, isso aqui vocês vão comer como se fosse o meu corpo, porque quem não comer do meu corpo não tem comunhão comigo. Teve discípulo que abandonou Jesus quando ele disse isso, né? Se você não comer da minha carne, você não tem parte comigo, pessoal. Ele tá doido, o cara tá falando de canibalismo, cara, tô fora. Me meteu o pé, foi embora. E Jesus perguntou, e aí vocês 12, vão querer ir embora também? E aí Pedro fala, Jesus, para onde que a gente vai? Só você tem as palavras de vida? É verdade. Então não estou entendendo aí nesse negócio de comer a tua carne, mas vou ficar. Jesus parte o pão, dá para os discípulos, pega o cálice, ele alterou por completo. Você sabe por que o pessoal não pulou no pescoço de Judas para trucidar Judas antes dele ir embora para trair Jesus? Eu não faço ideia. Judas, ele era o tesoureiro do grupo. Ele era o cara que administrava a grana. Quando eles entram para aquela ceia, tem pão, tem vinho, mas não tem cordeiro. Aí, quando Jesus vira para Judas e fala assim, Judas, aquilo que você tem que fazer, vai e faça depressa. O que os discípulos entenderam? Judas, você que tem o dinheiro, saia para comprar o cordeiro, porque não pode celebrar a Páscoa sem o cordeiro. Tá faltando aqui o cordeiro. Mas não é que o cordeiro estivesse ausente, o cordeiro estava ali. Era Jesus. Por isso que os caras não pularam no pescoço de Judas para matar, porque se eles imaginassem que Judas estava saindo para trair Jesus, Judas não ia passar da porta. É verdade. É verdade. É mesmo. Pedro ia ser o primeiro a dar uma gravata no cara. A dar uma gravata no cara, daqui tu não sai, desgraçado, aqui tu vai. Então, tudo ali é verdade. tem um significado, né? Que remete àquela primeira Páscoa. Que remete ao cordeiro que foi sacrificado na primeira Páscoa, aos sacrifícios que foram sendo feitos ano após ano, e apontava também para a insuficiência daqueles cordeiros todos, daqueles sacrifícios anteriores. Cara, isso aí tem que ser renovado todo ano. Poxa, é uma coisa... Não tem uma... até quando vai ficar esse negócio aí? Sacrificando coisa. E se você, por um acaso aí, esqueceu naquele ano, e como é que fica? Você sabe que o judeu previu isso, né? Você pode não estar em Jerusalém e não dá para você sacrificar. Então o judeu até hoje celebra 2 Páscoas. Uma para o judeu que está já celebrando a coisa toda, e tem uma outra um pouquinho mais tarde para aquele que ficou atrasado no calendário, esqueceu e tal, aí tem uma segunda chance para celebrar. A repescagem. A repescagem. Então vocês vão ficar nessa até quando? Cara, Deus ofereceu um sacrifício definitivo. Perfeito. Em Cristo. Ele é o cordeiro que tira, que remove, anula, aniquila o pecado do mundo. Então há toda uma coerência nessa história bíblica, né? Aí a pergunta, e onde é que entra o coelhinho da Páscoa? Onde é que entra o chocolate nessa história? Nada a ver. Cara, eu sei que tem muitas igrejas que partem assim, até para uma visão um pouco mais radical e proíbe, não pode ter coelhinho, não pode ter chocolate e tal. E as pessoas ficam reclusas ali, não pode celebrar e tal, porque é pecado e coisa e tal. Mas de onde vem o coelhinho? De onde que vem o ovo? Obviamente que não vem da Bíblia. Né? Agora só a gente tem que lembrar o seguinte: todas as festas judaicas, essas que são as festas judaicas bíblicas, como é o caso da Páscoa, depois o Pentecostes, depois os tabernáculos, essas festas são sazonais. Todas elas são festas sazonais. O que significa isso? São festas que têm a ver com o calendário da agricultura. Então a Páscoa, por exemplo, ela é num momento da época do ano em que é a transição para a primavera. A primavera, ela é uma época de renovação da natureza, né? Os povos ao redor do planeta, os gentios, também sempre celebraram esse momento, não relacionado com a Bíblia, porque eles nem conheciam a Bíblia, nem conheciam Moisés e nada disso. Eles tinham festas sazonais celebrando, cara, época de semeadura, época de colheita. Então eles celebravam aos deuses deles lá e tal, pedindo chuva, pedindo colheita abundante e tal, na mesma época da Páscoa.
na exata mesma época da Páscoa. Então, em Israel, a época da Páscoa também é a época da colheita, da primeira colheita, a colheita da cevada. 50 dias depois tem uma outra colheita, que é na época do Pentecostes, que aí é a colheita grande, é a colheita do trigo. Mas a primeira é a colheita da cevada. Não é nem uma colheita grande, é uma colheita maior. A colheita grande mesmo, para valer, é a colheita na época de tabernáculos, que também é uma festa sazonal. Então, na época da festa de tabernáculos, é a colheita grande, que aí eles vão colher tâmara, azeite, azeitona para fazer azeite. Como é que é o pomegranate mesmo em português? É aquela romã? Romã. É a colheita da romã, os frutos abundantes e tal. É na época do tabernáculos. Nessa época agora de Páscoa se faz um início que é, na verdade, até uma colheita muito pequena que eles chamam de Homer. E entre a Páscoa e o Pentecostes tem a celebração, ou o período do Homer, que é um período de 50 dias onde eles estão esperando chegar agora o Pentecostes para ter a colheita do trigo. E o Homer é um feixe de cevada que eles apresentavam no templo. Levavam para o templo para abanar aquilo diante lá do templo e tal. Tinha todo um ritual. Até para abanar aquilo tinha um jeito. Não era de qualquer maneira. Não é chegar lá e fazer qualquer coisa, não. Tinha um jeito. Tinha que ser assim, depois assim. Olha só o movimento que o cara tinha que fazer. Primeiro assim, depois assim. Caramba. Um movimento de cruz. Uma cruz. Uau. Tinha que ser um movimento de cruz. Ah, meu Deus. Ah, meu pai. Olha. Então aquela colheita da Páscoa e do Pentecostes é conhecida até hoje, porque isso acontece até hoje em Israel, até hoje é assim, é a pequena colheita. Depois, lá na festa de tabernáculos, a grande colheita. Olha como é que isso aponta para a ação do Espírito Santo. Páscoa, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu, ressuscitou no terceiro dia. 50 dias depois, Pentecostes, vem o Espírito Santo. Para nós, é a vinda do Espírito Santo. Para o judeu, é a entrega da lei para Moisés. Olha. O que os judeus celebram no Pentecostes? A subida de Moisés ao Monte Sinai para receber a lei. A gente celebra o Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo. Tabernáculos é uma festa que celebra para o judeu o período que eles viveram no deserto. Então é um período que eles vão viver em tabernáculos, em cabanas, em tendas. Passam uma semana morando em tendas. Fazem tendas e tal, e moram ali, habitam por uma semana. E a gente, o que a gente celebra em tabernáculos? A gente nem celebra. Por quê? Porque Páscoa já teve cumprimento em Jesus, Pentecostes já teve cumprimento no Espírito Santo, tabernáculos é a segunda vinda. Então essa ainda vai se cumprir na segunda vinda. E o que é tabernáculos? Se Páscoa é a libertação e a salvação, Pentecostes é a vinda do Espírito Santo, é a pequena colheita, é a primeira colheita, é a igreja primitiva. Tabernáculos é a celebração da grande colheita, do último avivamento, daquele povaréu que Deus está trazendo, porque a gente hoje tem na igreja, mas muito, muito, muito mais gente do que teve na igreja primitiva, e se somar todo o povo que já existiu na igreja, desde Jesus até o início do século XXI, não dá o número de pessoas convertidas que a gente tem hoje na igreja no século que a gente está vivendo. Caramba. E o número de pessoas que está se convertendo, a cada dia são milhões de pessoas se convertendo ao redor do mundo. A imprensa divulga que a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Acho que todo mundo já ouviu falar isso, né? Sim, já. Tem muita gente preocupada. Meu Deus, a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Como é que vai ser? Mas a religião que de fato mais cresce no mundo é o cristianismo. Nunca deixou de ser. Continua sendo a religião mais perseguida e continua sendo a religião que mais cresce no mundo é o cristianismo. Cresce na China, cresce na Coreia do Norte, cresce nos países islâmicos, aonde Jesus está aparecendo. Nos lugares onde a Bíblia é proibida e tem uma Bíblia, é pena de morte. Jesus está aparecendo para pessoas, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A pessoa está se convertendo. Amém. Meu Deus, que bicho doido. Olha a loucura.
Preparando o quê? Para a segunda vinda de Jesus. Em Israel tem um monte de judeus se convertendo. Que glória. Tem igreja em Jerusalém hoje. Um monte de igrejas em Jerusalém, com crentes convertidos. Verdade. Judeus convertidos. O que é isso? É a ação do Espírito Santo preparando para a última vinda de Jesus. Para a segunda vinda de Jesus. A coisa toda começa na Páscoa, né? Caramba. Então a Páscoa celebra muito mais coisas que a gente entende. Agora, voltando para a festa sazonal, esses povos tinham essas celebrações. O coelho, ele entra nessa história, porque como é a celebração da primavera, primavera fala de vida, coelho é um bicho que reproduz, né, igual coelho, né? Coelho reproduz igual coelho, né? Então lembra a multiplicação da vida. O ovo, ele tem a ver com, na verdade, o ovo original da festa não é de Páscoa, é o ovo mesmo, né? E ovo também é um elemento que lembra a vida. Porque do ovo vem uma vida, né? Que acaba virando o ovo de Páscoa e tal. Algumas igrejas levam isso aí a um extremo, dizendo, não celebra a colheita de Páscoa, isso é do diabo, o ovo de Páscoa é do capeta, não sei o quê. E outras levam isso para um lado mais light. A gente lá na Nova não tem problema nenhum, nem com coelho, nem com ovo de Páscoa, mas a gente ensina para as nossas crianças qual é a origem real da Páscoa, para eles entenderem essa história toda que a gente está conversando aqui e saberem que coelho, ovo de Páscoa, beleza, mas a celebração é Jesus, o centro da Páscoa é Jesus. Que legal, né? Caramba, e hoje a gente aprendeu muita coisa sobre muito além da Páscoa em si. Isso eu achei muito legal. Eu acho que essa é uma reflexão que, assim, né, que a Páscoa, né, para nós aqui no Brasil e tal, passava, né, a Páscoa, Jesus, legal, né, uma coisa que sempre passou, mas eu nunca tive essa densidade, né, o tanto de conexões e o tanto de... Como tá tudo interligado, né? Tudo redondinho na vida. Você vê que a coisa é tão relaxada que as pessoas na Páscoa, no mundo ocidental de uma forma geral, não é sempre só no Brasil não, elas celebram mais o coelho e o ovo de Páscoa do que Jesus. É verdade. É verdade. Né? Jesus na época da Páscoa é quase que um adendo. É verdade. Né? Nas famílias não é citado Jesus, não é falado Jesus. É verdade. Né? Muito mais a coisa do coelho e do ovo de Páscoa. Lá na minha casa, a gente faz aquela brincadeira de esconder ovinhos de Páscoa para os meus netos, eles procuram e tal, mas a gente celebra a Santa Ceia. Que legal. A gente bota a família toda, a gente faz uma refeição pascal, né? Que pode ter o que for, não é uma refeição judaica, a gente celebra, a gente lembra Jesus, a gente ora, a gente coloca Jesus, a gente lembra para as nossas crianças. Como, na verdade, você vê que o povo judeu, na época da Páscoa, eles se preparam, a família se prepara para uma ceia, né, de Páscoa, que tem vários elementos simbólicos, né? Tem um ovo cozido, tem um pedaço de osso de cordeiro, tem um potinho com água com sal, tem algum tipo de verdura, que pode ser cebolinha, alguma outra coisa que representando as ervas amargas. Então eles participam daquele ritual lembrando tudo o que aconteceu no Egito. O filho mais velho, ou um dos filhos, uma das crianças da família, participa de um ritual fazendo perguntas ao pai. Antes de participar da ceia, o pai tem que responder, e as perguntas já são prontas, as respostas também. Primeira pergunta que o filho faz: pai, por que essa ceia é diferente das outras? Por que essa noite é diferente das outras? Aí o pai vai explicar: porque nessa noite houve o sacrifício do cordeiro, lá no Egito, nós éramos escravos e tal. Então, e é interessante demais, cara, que na Páscoa, para valer, os judeus naquela família em torno da mesa, eles têm que se sentar numa posição confortável. Não pode ser numa cadeira de madeira. Não pode ser numa cadeira que o camarada fique toda hora revirando. Tem que ser numa coisa confortável ao ponto de, em alguns lugares, o cara tá reclinado, quase deitado. Porque é a saída da escravidão, onde havia o peso do trabalho, do esforço e da opressão, agora para um lugar de descanso. Entendi. Eu agora sou livre, eu não sou mais escravo. Eu posso reclinar. O escravo não reclina. Só o senhor de escravos pode reclinar. E o escravo está ralando. Então, até
dentro da tradição judaica, existem símbolos que apontam para Jesus e eles nem sabem disso muitas vezes. Caramba, que legal, né? Então, todo aquele prato ali, aquele prato, obviamente, que ele é essa ceia religiosa. Eles têm a ceia também, onde vai comer pra caramba, aí pratos que são pratos da tradição judaica, da cozinha judaica, mas que já não tem a ver com aquele momento. Mas aquele momento ali, ele é celebrado de maneira idêntica em todas as casas judaicas ao redor do planeta. Com aquela mesma pergunta, as mesmas respostas, com aquele mesmo prato, com aquele mesmo tipo de ritual, em todas elas. E isso se repete desde de sempre. Né? Os 4 cálices de vinho que todo mundo toma, que todo mundo bebe, todo mundo da família. Para as crianças, ele mistura o vinho com água, mas não deixa de dar o vinho até para as crianças, porque para eles é um símbolo muito importante daquele momento. Eles não dão suquinho de uva, é vinho mesmo que misturado com água para a criança poder... que é um gole, não é entornar o cálice inteiro, né? É um golinho de cada um dos quatro cálices, celebrando redenção, libertação da opressão, celebração, porque somos agora um povo livre e tal. É uma celebração muito legal, que se vocês tiverem algum dia uma oportunidade de participar de uma ceia de uma família judaica, que possa abrir para vocês a possibilidade, que tem alguns judeus que são mais ortodoxos, não deixam, mas tem alguns que são mais liberais. Participem, porque vocês vão participar e vocês vão ver uma ceia linda. É um cerimonial muito bonito. Muito legal participar. Nossa, que legal. Assim, a gente estamos chegando aqui no nosso último bloco, digamos assim, né? Foi muito legal esse aprendizado, essa história. E eu queria pedir pro senhor, né, pra gente poder finalizar a nossa análise aqui da Páscoa, né? De repente tem um camarada agora que tá lá, tá ouvindo, tá vendo a gente e tal, ele tá ali, né? Ele tá naquele processo, né? Jesus é o caminho, Jesus é o Cordeiro, ele se sacrificou por mim e tal, mas o que significa isso? Qual é o meu próximo passo? O que eu tenho que fazer? Para mim, hoje, que eu não entendo isso mexe com a gente, né? A gente sente valor nisso, esse cuidado de Deus, de Jesus para conosco. Mas para essa pessoa que talvez está ouvindo a gente, que ele tá no meio do caminho, ele tá gostando do que tá ouvindo, mas e aí? Jesus morreu, ele ressuscitou, o que isso significa para mim? Como que eu posso encontrar? O que eu tenho que fazer? O que o senhor falaria para essa pessoa agora que tá aqui, que tá ouvindo a gente, mas que não sabe qual é o próximo passo a partir disso? Alan, Deus leva as nossas decisões muito a sério. Todas as nossas decisões. Algumas são banais. Você escolheu essa camisa hoje. Você podia ter escolhido uma branca, ou uma vermelha, azul. Você escolheu essa. Isso aí não tem nenhuma implicação para o teu futuro. Você não vai nem viver mais, nem morrer mais cedo por causa de uma escolha de uma camisa de cor, assim ou assado. Débora, a mesma coisa. Escolheu essa blusa. Podia ter sido outra qualquer. Mas todos nós, todo dia fazemos decisões. Umas são como essa. Eu escolhi essa aqui, você essa e tal. E você escolheu água sem gás. Eu escolhi água sem gás. Podia ter escolhido com gás. Ninguém vai morrer por causa disso. A gente faz decisões todo dia. Muito pequenas, outras que podem alterar o rumo da nossa vida de maneira radical. E algumas até de maneira definitiva. Bom. Você não casa com a primeira pessoa que passa na sua frente, né? Você chegou numa determinada idade, já tá levando a vida mais a sério e tal, já tá naquela idade de se apaixonar, já gostou de um, gostou de outro e tal, mas você não casa com o primeiro que passa na sua frente. Verdade. Porque você sabe que é uma decisão muito mais séria do que escolher a camisa que você vai usar pro podcast. Verdade. Então há certas decisões, você não escolhe uma carreira qualquer, assim, de qualquer jeito. Não, vou fazer, não sei o que eu vou fazer qualquer coisa. Não, você para pensar, no mínimo, se você não sabe fazer, vai fazer um teste vocacional para tomar uma decisão mais balizada, porque aquilo vai ter implicação pelo menos por um bom período da tua vida, né? Tomou a decisão da carreira errada, cara, que chatice esse meu trabalho, vontade de morrer, vontade de cada manhã pra mim é um fardo, eu acordo na segunda já pensando na sexta. Eu tô vivendo uma vida miserável porque eu escolhi a carreira errada. Então, há certas decisões que podem mudar a sua vida radicalmente e algumas de forma definitiva. Uma dessas decisões é
Cara, Jesus é ou não é o Salvador? Jesus, ele é aquele que pode me colocar na posição de estar a vida eterna desfrutando de paz, alegria, festa, bem-aventurança com ele, celebração eterna, ou, se eu não escolho isso, o meu destino é um outro, de desgraça eterna. Cara, você tem que pensar, refletir muito bem a respeito disso, porque é o seguinte, se Deus não existe, o céu não existe, e eu optei por Deus, eu não estou perdendo nada. Optei por Jesus, decidi que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se isso tudo aí for engano, for besteira, não existir, eu não estou perdendo nada. Mas, se isso tudo for verdade, e eu decido, cara, eu estou fora, a questão é, cara, você já parou para pensar que há um destino eterno? Ou, no mínimo, existe uma possibilidade de tudo isso ser real? E que se você tomar essa decisão, você que está acompanhando a gente aqui, e tomar essa decisão, você não está perdendo nada. Você não está perdendo absolutamente nada. E a coisa é tão assim importante de entender que, olha só, o Alan é filho de pastor. A Débora também. Mas filho de pastor não é pastorzinho. Não. Chega no momento da vida em que o filho do pastor, o filho do bispo, o filho do apóstolo, o filho de seja lá quem for, vai ter que parar e fazer a sua decisão. Exato. E dizer, tô dentro ou tô fora. Acredito nisso que o meu pai me ensinou, não acredito. Acredito nisso que os meus pais me mostraram a vida inteira, ou não acredito, tô fora. E a gente tá careca de ver filho de bispo, de pastor, que parte aí pro mundão e cai nas drogas e vai pra tudo que não presta. E muitos deles, muitas vezes, lá na frente, a ficha cai e, cara, volta todo arrebentado igual o filho pródigo. É verdade. É verdade. Né? Volta todo quebrado. Mas graças a Deus, porque volta. Exato. Então, cada um de nós aqui, gente, é um. Eu tô falando com você que está acompanhando a gente, cada um é um, eu sei disso. O Alan tem uma história, a Débora tem a história dela, eu tenho a minha história, eu não nasci na igreja, eu já fui envolvido com droga, eu fui no fundo do poço, eu tinha trauma, revolta, eu fui criado num lar que meus pais se separaram, minha mãe estava grávida da minha irmã, meu pai foi embora, eu tinha 4 anos de idade, meu irmão tinha 12 e minha irmã estava no ventre da minha mãe. Eu vi a minha mãe chorando, igual um bezerro desmamado, durante um bom tempo, e eu perguntava para ela, tá chorando por quê? Era uma pergunta inocente de criança, né? Mamãe, tá chorando por quê? E ela dizia que era porque estava com a barriga doendo, aquele barrigão, né? Ah, que a barriga tá dodói, tá doendo e tal. Não tinha sentido explicar. E eu, cara, não era bobo. Eu já tinha uma noção do que estava acontecendo. Não estava entendendo, mas tinha uma noção. Cadê meu pai? Cadê o pai? Então eu não tinha nem lembrança nenhuma de ter momentos com o pai e tal. Eu nasci revoltado, eu cresci revoltado com aquilo. Cara, eu sou um cara revoltado, isso me levou para as drogas, para as bebidas, me levou para as madrugadas, para as boates, para a prostituição, me levou para essa desgraça toda. E o culpado disso é o meu pai, é minha mãe, é a sociedade, é o governo. Todo mundo tem culpa nesse negócio. Então não tem uma parcela de culpa nisso. Cada um tem a sua história. De repente o Alan não teve nada disso, não conheceu droga, não conheceu prostituição, viveu uma vida tranquila. Cada um tem a sua história. Mas, cara, todos nós acabamos convergindo para um ponto onde a gente pensa e para e fala, cara, será que isso tudo faz sentido? Tem propósito para eu estar nesse mundo? Estou fazendo o que aqui? É isso. Por que eu vim, de onde vim e cheguei até aqui? Todo mundo chega nessa encruzilhada. Todo mundo chega nesse ponto. Uns chegam mais cedo, outros chegam mais tarde. Uns chegam aos 20 anos de idade, outros chegam aos 40, outros aos 60. Mas todo mundo chega lá. Todo mundo chega num ponto que para e fala assim, cara, será que vale a pena tudo isso? Eu roubei, eu matei, eu enganei. Será que valeu a pena? Eu vivi essa vida toda certinha. Nunca defraudei ninguém. Será que valeu a pena? Olha só onde eu cheguei. Roubei, matei e tal. Onde é que eu cheguei? Olha só. O que adiantou? Olha onde é que eu tô. Eu vivi tudo certinho. Valeu a pena? Olha onde eu cheguei.
Então todo mundo tem que chegar nesse momento onde vai parar para perguntar para si mesmo. Cara, valeu a pena? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Tem mais alguma coisa depois dessa vida? Se eu morrer amanhã, acabou ou tem mais alguma coisa? Eu já ouvi gente dizendo que acha que não tem nada, mas também já ouvi testemunho de gente dizendo que morreu, foi ao céu, viu Jesus, voltou. Será que essa pessoa teve uma alucinação? Morreu mesmo para valer? Não foi? Cara, você pode pensar milhões de coisas. Eu estou te oferecendo e estou te dizendo que se você decide por Jesus, você não está perdendo nada, mas pode estar ganhando tudo. Exatamente. Eu nunca fui ao céu. Eu não tenho esse testemunho para dar, não. Mas eu tenho um testemunho para te dar o seguinte. Minha vida mudou. No dia que eu aceitei esse Jesus, a minha vida mudou do água pro vinho. Amém. A revolta foi embora. Amém. Trauma foi embora. A raiva foi embora. Eu cheguei em casa. No dia que eu aceitei Jesus, cheguei em casa. Minha mãe estava sentada no sofá assistindo uma novela. Eu entrei. Meu relacionamento com ela era um relacionamento de gato e rato. Eu não tenho memória nenhuma de um momento em que eu estivesse em algum lugar em paz com a minha mãe, ela fazendo algum tipo de carinho físico em mim. Eu não lembro de nenhum momento assim. Não lembro. Eu lembro das surras que eu levava, eu lembro dos espancamentos e tal. Ao ponto, depois da minha mãe, depois que eu me converti, a minha mãe veio pedir perdão para mim. Mas ela, até uma certa altura da vida, ela achava que eu tinha mudado porque encontrei a Denise, garota madura, aí eu amadureci, entrei na faculdade, ela achou que era fruto de amadurecimento. Custou para ela entender que foi Jesus. Minha vida mudou. Naquele dia, quando eu entrei em casa, estava naquela, saindo, né? Em tese, ainda estava dentro daquele relacionamento disfuncional. Minha mãe olhou para mim, eu olhei para ela, eu fui lá, abracei minha mãe, dei um beijo nela. Quando eu larguei, a minha mãe estava me olhando com um olhão assim. Aí, sabe que às vezes a expressão no olhar fala mais do que o que a pessoa diz, né? Eu li nos olhos da minha mãe assim, eu pensava que esse garoto estava maluco. Agora eu tenho certeza que ele endoidou. Porque ele saiu daqui aos gritos e aos berros. Voltou me abraçando e beijando, endoidou de vez. A minha vida nunca mais foi a mesma. Então, cara, você pode duvidar, não sei e tal. Eu só estou te dizendo que se você receber Jesus, você não está perdendo nada. Agora, você pode estar ganhando tudo. E se ele fez isso na minha vida, eu não sou mais especial do que ninguém. Se você olhar para minha família hoje, cara, minha mãe, sabendo da minha história toda, quando eu casei, ela já estranhou eu casar. Porque qual era o meu discurso? Cara, negócio de casamento é instituição falida. O negócio é ficar junto, ficar até onde dá. Depois não deu, vai cada um pro seu lado. Então, o casar já foi uma surpresa. Casar e o casamento durar foi mais surpresa ainda. Então, o casamento está durando até hoje. Não é obra da minha cabeça. Não é obra de amadurecimento. Oportunidade e chance e problema para separar, isso aí já aconteceu várias vezes. Mas quando Jesus é o centro das coisas, cara, quem olha para minha família, me desculpe qualquer coisa, a minha família é exemplo para muitas famílias. Amém. É referência para muitas famílias. Amém. Eu vejo a bênção de Deus na vida dos meus filhos, dos meus netos, e vejo isso como cumprimento de promessa de Deus. Sabe, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e olha, aquele que eu abençoar, eu vou abençoar até 1000 gerações. Então, amém. Cara, Deus está cumprindo. Então você não vai perder nada, mas é uma decisão. É uma decisão. E ainda que você olhe para a igreja, cara, a igreja tem problema, tem defeito, claro que tem. Mas, meu irmão, vou te dar não sei se esse conselho é bom, porque o pessoal disse que se esse conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Então, qualquer coisa, tu manda um pix aí para mim, vou deixar depois aqui com ele. Vou te dar um conselho, procura uma igreja. Escolhe uma boa igreja, procura a igreja, porque a igreja, ela pode ter defeito, mas é algo que nasceu no coração de Deus, e lá você vai receber instrução, orientação, comunhão, lá você vai crescer, vai amadurecer, vai entender melhor quem Deus é de fato, vai entender de fato quem Jesus é, vai sair da sua cabeça aquela coisa, aquelas imagens erradas que tem a respeito de Deus, para você entender quem Deus é, quem Jesus é, quem é o Espírito Santo, onde você se encaixa nessa história e começar a ter segurança e certeza da tua salvação.
Mas a tua salvação vem por uma decisão. Não vem porque Deus faz aí... não é nada maluco e mágico, não. É uma decisão simples que você toma. Eu recebo Jesus, eu creio, eu aceito. Pronto, acabou. Você é salvo, acabou. Toma essa decisão, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso aí. Amém. Amém. O recado tá dado, gente. Tome sua decisão. E tem um versículo que eu gosto muito, pastor, que o senhor falou que a gente é filho e tal, né? Que assim, e eu aprendi com meu pai, sempre guardei comigo, né? Que se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, né? Isso. E hoje a gente tem isso, né? E é uma paz que não tem preço, assim. Enfim, eu já tomei a minha decisão, espero que você tome a sua, espero que esse episódio tenha te ajudado a avançar nessa decisão. Exatamente. E não tem jeito. Eu nunca vi ninguém ficar sarado malhando em casa. Você precisa ir pra uma academia. Verdade. Esse negócio de, eu sou cristão na minha casa, procura uma igreja que eu tenho certeza que é o próximo passo para você se aproximar do Senhor Jesus. Não é isso, Débora? É isso, pastor, muito obrigada. A gente aprendeu muito com esse episódio. Com certeza abençoou a vida aí de quem assistiu, porque a nossa foi abençoada. Sem a gente dúvida. aprendeu pra caramba. Foi muito bom esse momento. E quero agradecer a vocês que estiveram aqui conosco. Se inscreva. Curta, se inscreva, porque o YouTube vai ajudar a gente, o algoritmo. Para que chegue a mais pessoas. Então, claro. com a sua inscrição, com a sua curtida, com o seu comentário, se você também teve a sua dúvida aqui tirada, quer fazer um comentário, deixa aqui pra gente. E eu quero falar também da nossa segunda casinha. Se você tem interesse de também fazer seu podcast, profissionalizar suas redes, vem aqui para Brooklyn. Procura a Brooklyn, que a Brooklyn pode você. te ajudar a construir a tua parte de comunicação, as suas redes. A Brooklyn pode te ajudar. Mari Lennon. Mari Lennon. Obrigado, pessoal. Boa Páscoa para vocês, para sua família. Que Deus abençoe uma feliz vocês. Páscoa. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado obrigada, pelo convite. pastor. Foi uma honra, uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Espero que eu não tenha falado demais. Não, foi ótimo. Mas, enfim, obrigado demais. Olha, muito obrigado, senhor, que a gente espera, enfim. Você vai acompanhar aí nas redes. Qualquer coisa, obviamente, você pode procurar aí a Nova Igreja. Exato. Aqui no Rio de Janeiro. É uma opção, uma porta que vai estar aberta também para você. E se você quiser, você vai dar um Google aí que você vai conseguir encontrar, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Valeu, gente. obrigado, gente. Deus abençoe tchau. a todos aí.